Oi, gente! Hoje nós vamos falar o que forma o seu caráter. Nós vemos que a formação do nosso caráter tem 4 pontos primordial. O primeiro é o ambiente, a criação, aonde você nasceu, conviveu. O segundo é suas atitudes e sua religião. O terceiro é sua personalidade. E o quarto é o seu temperamento, que existe 4 tipos. O ambiente é se você tem pais presentes ou não, aonde você foi criado, aonde você foi gerado, aonde você foi formado. Se você teve mães abusivos, pai abusivo, se você teve pais íntegros, cheios da presença do nosso pai ou não, a ausência do pai, a ausência de mãe, tudo isso afetou de quem você é hoje. E o nosso caráter, ele é passado pelo nosso DNA. Isso é comprovado cientificamente, que existe traços do nosso caráter, da nossa personalidade no nosso DNA. Por isso que existe tendência com os nossos antepassados. Por exemplo, um alcoólatra, normalmente os pais foram um alcoólatra, isso tá no DNA do alcoólatra. Exemplo, se uma mãe é muito dócil, os filhos vão ser bem dóceis. Se um pai ele é muito bravo, os filhos também vão ser bravos. Além de nós recebemos as coisas no nosso DNA, às vezes nós também recebemos as coisas que nós também não queremos. Uma coisa que o meu caráter, eu tinha uma grande ira por dentro devido ao temperamento. Às vezes eu estava ali plena, convicta, sorrindo, maravilhosa, e por dentro aquilo explodindo, detonando. Na minha imaginação estava destruindo tudo. A minha ira era muito grande, que fazia mal para mim mesmo, e eu precisei lidar com isto, porque eu me sentia incompreendida. Porque eu me sentia incompreendida, então eu me fechava. Eu não falava o que eu sentia, porque eu achava que ninguém iria me atender. Eu tinha um espírito da rejeição e achava que ninguém ia me entender, que ninguém ia me ajudar, ninguém ia fazer nada. Que eu vivia nessas prisões, porque eu achava que todo mundo gostava da minha irmã e do meu irmão e ninguém gostava de mim. Então eu precisei aprender a lidar com tudo isto e depois ver que não era assim. O que formou o que você é também são as coisas que estão ao redor da nossa vida, que pode ser a religião, pode ser escola, bairro, amigos que frequentavam a sua casa, o seu tipo de escola. Tudo isto afeta o seu caráter e ele formou ele de alguma forma. Pense numa pessoa íntegra que vive o que prega, vive o que fala, não na rede social, perto de você. Isso é caráter, isso é ter um bom caráter. Você vai ver que as pessoas que você mais admira são as pessoas reais, que vivem o que fala, o que sai da boca dela, o que está no coração. Os 90% é o que vai fazer a sua vida duradoura, que você não vai ter escândalo, que você não vai ser fiel, íntegro, justo, uma pessoa de verdade, que tem amigos fiéis, pessoas que vão com você até o final da sua vida. Você vai ter o seu galardão, você vai ser recompensado pela sua fidelidade. Quanto mais você se parece com Cristo, mais você vai ser exaltado, glorificado, porque quando nós temos que representar o Messias aqui na Terra, para que ele seja glorificado através das nossas atitudes, do nosso caráter, da nossa vida. Os temperamentos, ele afeta o seu caráter.
o colérico, o sanguíneo, melancólico, fleumático e também a sua personalidade. Existem vários testes para você saber sua personalidade. Você tem que entender que a sua personalidade, ela vem através do seu DNA, da sua vivência, das suas experiências, da sua cultura, e isto afeta o seu caráter, mas isso não é o seu caráter. Quando você é uma pessoa introvertida, que guarda as coisas, você não fala o que você realmente pensa, e você é introvertida. Os introvertidos, normalmente eles são egoístas. Normalmente não, eles são egoístas, porque nós curtimos a privacidade, o tempo, o jeito que a gente faz as coisas, e por isso precisa ser trabalhado isso para ser mais aberto, para ser mais bondoso, para ser mais amoroso. Pro outro lado, os extrovertidos têm o problema da arrogância, da prepotência, que gostam de ser o centro das atenções. A nossa personalidade, ela acaba nos levando para lugares bons, às vezes ruins, mas elas não definem o nosso caráter. As atitudes ao nosso redor influenciam. E o ambiente também influencia, a personalidade, o temperamento, tudo isso influencia. E tudo isso nós vamos ver que o Messias, ele forjou o caráter dele. E eu vou falar 7 pontos das características que são essenciais para um caráter ser formado. Então nós vemos no Sermão da Montanha, que relata a essência dos caráter cristão, mostrada pelo Messias. O mestre, ele mostra vários exemplos do que ser é muito mais importante do que fazer. Então, nós precisamos muito nos empenharmos em desenvolver o caráter igual ao do nosso Messias. E nós precisamos nos tornar mais parecidos com eles. Se nós não construímos a partir deste lugar, nós não vamos conseguir ver o sobrenatural. E nós podemos ver isso em Mateus 5. O Messias, ele fala das bem-aventuranças, que as pessoas são realmente felizes, a sua essência de ser transformado. E nós temos que ver que nós vamos colher o que nós plantamos. Os frutos que nós dermos, nós vamos colher essas sementes na vida. O que nós temos que entender que os pobres de espírito, ele não tem a dependência do Espírito Santo, e nós necessitamos disso para nós entrarmos e entendermos como é o reino dos céus. Os que choram, falam aqui em Mateus, são os quebrantados, e eles são sensíveis aos problemas do próximo. Nós necessitamos ser assim. Eles serão consolados, falam a palavra. E os humildes são aqueles que sabem exatamente quem são no nosso Pai. Que eles são filhos do nosso Pai. Que eles são herdeiro com Cristo. Que eles têm isto de ser herdeiros e co-herdeiro com Cristo. E isso é uma bênção vinda do nosso Pai. E nós temos que ver que em Mateus, do 5 ao 7, nós vamos ver essas características que acabam forjando o nosso caráter, que acabam estando junto conosco o tempo todo, que nós podemos agradar ou desagradar ao nosso Pai. E isso é muito triste quando nós desagradamos o nosso Pai. E amanhã eu quero que você pense nisso, e amanhã nós falaremos mais sobre esse assunto. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!